Olá a todos, a paz de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Continuando aqui, hoje eu vou para a segunda aula. Eu vou estar falando para os irmãos a respeito da salvação, qual é o objetivo de Deus no propósito da salvação e qual o desejo dele também, tá? Muita gente carrega ainda muitas dúvidas sobre a questão da salvação, se eu sou predestinado, se eu sou eleito, se eu sou chamado, se eu sou escolhido, tá bom? Então vamos ver o que a palavra de Deus vai falar para nós. Essa aula é reduzida só para explicar isso mesmo, nós já vamos partir para um avanço nesse assunto, tá? A salvação a gente já falou na primeira aula, que é porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Evangelho, lembra o que é o Evangelho? São as boas novas, né? Então não me envergonho das boas novas, das boas notícias de Jesus Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, né? Então os irmãos entenderam que o Evangelho ele tem um poder, né? Esse poder vem de Deus e é para nos salvar. E como nós conseguimos a salvação? Através da nossa fé, nós precisamos crer, tá bom, irmãos? Agora vamos para o texto central da Bíblia. Esse texto eu gostaria que você sempre, todos eles, né? Mas esse eu gostaria que você sempre tivesse a Bíblia do lado para ler junto e conferir. Nós vamos ler o Evangelho escrito por João, tá? É o quarto livro aí do Novo Testamento. E aqui fala, irmãos, a respeito do mandado de Jesus para nós aqui, tá? Ele se encarnou e qual é o objetivo, qual foi a missão dele aqui. Esse texto, esse versículo, ele é o centro da Bíblia, tá? Ele é o cerne da Bíblia. Então, sem esse texto aqui, ficaria difícil às vezes compreender algumas coisas, mas ele resume toda a palavra de Deus nisso aqui. João, capítulo 3, versículo 16. Fala assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Tá? Esse é o versículo 16. Vamos ler de novo. Se você tiver sua Bíblia, agora eu vou fazer a leitura rápida dele para você entender. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê, ou seja, crê no filho, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna, tá? Porque Deus, aí continuando, o versículo 17 fala assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele, tá bom? Vou ler de novo o versículo 17, tem uma coisa muito importante aqui. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo. Aqui, irmão, no sentido de não condenar o mundo, não é no sentido dele vir e julgar o mundo como condenado. Isso aqui é porque o mundo já estava condenado. Então ele não veio para condenar, para pisar em cima do ser humano e falar: tá vendo, vocês são pecadores, eu vim aqui para confirmar que vocês não são nada. Ele não veio, porque o homem já estava condenado. Ele não veio jogar isso na nossa cara, ele veio aqui para que o mundo fosse salvo por ele. É a continuação do verso. Agora nós vamos ver no versículo 36 do mesmo capítulo, fala assim: aquele que crê no Filho, em Jesus, né, tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não terá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Olha só, vamos ler de novo. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, tá? Mas a ira de Deus sobre ele permanece, ou seja, ele continua do jeito que está. A ira de Deus continua sobre o ser humano, a pré-condenação continua sobre o ser humano. É por isso que Jesus não veio condenar, porque se fosse o caso, ele não precisaria vir, nós já estávamos condenados, tá? Então ele veio para que todo aquele que nele crê seja salvo, para que a ira de Deus, que é a condenação, não permaneça sobre o homem, como consequência a morte eterna, tá? Porque nós temos a vida eterna e a morte eterna. Nós também vamos estudar sobre isso. Os irmãos vão entender que existe um lado que é a vida eterna com Deus e existe a morte eterna, que é o contrário disso, mas é sem Deus,
tá? Ela representa a morte eterna. Então nós vamos falar sobre isso nas próximas aulas. Irmãos, mas eu gostaria que os irmãos tivessem noção a respeito da vontade de Deus. Como eu disse aqui, ninguém é pré-selecionado, ninguém é predestinado, ninguém é escolhido, ninguém é chamado assim a olho. Deus vai lá, escolheu algum, sorteou. Você ganhou na Mega Sena, você é o meu escolhido, tá? Não é, a gente não tem aparência, os nossos pecados não nos traz aparência para que Deus ache algo que chame atenção para nós, tá? Então aqui nós vamos ler aqui qual o desejo de Deus. Ele tem dois desejos e ele deixa isso bem claro na palavra dele, tá? Você vai abrir no livro a carta de Paulo a Timóteo, tá? A primeira carta de Paulo a Timóteo, no capítulo 2, nós vamos ler os versículos 3 e 4, tá bom? Está escrito assim: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Vamos lá? Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem. Irmãos, ele quer que todos os homens se salvem. Isso é o primeiro desejo dele. Continuando o verso, qual é o segundo desejo? E venham ao conhecimento do que? Da verdade. Nós falamos na primeira aula aí sobre isso também, né? Sobre Jesus. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Então aqui o conhecimento da verdade é o conhecimento de Jesus. Lembra que eu falei para os irmãos que tudo na Bíblia aponta para Jesus? Isso não sou eu que estou falando, irmãos. Na terceira aula nós vamos ver a questão da verdade, nós vamos ver a questão da palavra, nós vamos ver a questão do verbo. Tudo isso representa Jesus na Bíblia toda. Então aqui vamos lá. Ele quer que todos se salvem. Primeiro desejo, tá? A salvação é para todos que quiserem crer. Não existe seleção especial de uns ou outros para a salvação. Segundo desejo, que todos venham ao conhecimento da verdade. Só encontramos o conhecimento das verdades divinas em um único livro, que é a Bíblia, tá bom? Então vamos lá. O conhecimento nós vamos adquirir de que jeito, irmãos? Na Bíblia. Não é ela que fala de Cristo? Não é ela que fala de Deus? Não é ela que fala do Espírito Santo? Então nós vamos encontrar ela no livro de psicologia. Nós não vamos encontrar ela no livro de medicina. Nós não vamos encontrar ela no livro de filosofia, nem de sociologia. Nós vamos encontrar sobre a palavra de Deus, o segundo desejo de Deus, que é o conhecimento, nós vamos encontrar na Bíblia. Se os irmãos tiverem outro lugar que vai falar de Deus como a Bíblia fala, os irmãos me mostram, porque não existe um livro tão sagrado e perfeito como esse. Tá bom, irmãos? Essa foi a segunda aula. Na próxima aula nós vamos falar sobre quem é a verdade, quem é a palavra, quem é o verbo, e vai ficar mais fácil dos irmãos entenderem alguns textos bíblicos, tá bom? Deus abençoe.